Você está ouvindo Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Sejam muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, a mais um Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Eu sou o Beto, seu host de plantão, sempre aqui tentando animar as coisas, independente da situação. A situação hoje em Curitiba é chuva, uma chuvinha gostosa, aquela chuvinha que faz com que a gente queira ficar embaixo da coberta, mas não ficaremos. E tenho aqui comigo hoje meu grande amiguinho, o Lucas. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Dois Nerds e uma Bíblia. Mais uma vez a gente aqui para falar um pouco com você de teologia e nerdice. Hoje talvez mais teologia do que nerdice. Mas vem com a gente, o papo vai ser bom. Comenta, curte, compartilha, faz essas bagaças todas que tem que fazer aí na rede e ajuda a gente a espalhar aí o Dois Nerds. É isso aí, os seus comentários sempre são muito importantes pra gente e é sempre bom estar interagindo com vocês. Então, deixando as formalidades de lado, meu amiguinho, vamos falar de igreja hoje. A gente vai tentando navegar aí nas mais diversas áreas. Tem algumas áreas que são mais nossas, sistemática, Bíblia, mas a igreja, a administração da igreja, a forma de culto, não estou falando de liturgia, isso não tem nada a ver com o assunto. É importante também, a gente acaba não falando tanto aqui, vamos falar hoje sobre culto nos lares, célula, PGs ou pequeno grupo, você pode chamar do jeito que você quiser. Há uma realidade que em cada igreja se encontra de uma forma. Tem muitas pessoas que vêm de igrejas, comunidades menores, às vezes, que não vivem uma realidade de célula. Tem muitas igrejas, normalmente igrejas com maior quantidade de membros, que vivem uma realidade de célula e mesmo assim cada uma delas vive sua própria realidade. Eu acredito que quando se fala de célula é uma coisa que não tem regra. Cada igreja meio que vai encontrando a melhor forma de se encaixar, de fazer essas coisas de célula funcionarem. E vamos dar uma olhadinha nisso um pouco, conversar um pouco sobre os pontos bíblicos disso, o que a gente acha, opinar um pouco sobre o assunto, né? E quem sabe traçar estratégias que possam ser aplicadas aí para aplicação, estruturação ou vivência de células nas comunidades de fé. Claro, sempre contando com os comentários e participação do nosso povo em como as igrejas deles ou como eles vivem os seus pequenos grupos. Isso aí. Eu acho que um bom caminho para a gente começar pensando sobre células, sendo bem acadêmicos, Isso. e não podemos esquecer disso, somos acadêmicos e professores de teologia, é notarmos como que essas pesquisas foram desenvolvidas ao longo do tempo, ao longo da história, né? Como as pesquisas a respeito do desenvolvimento da igreja, porque o culto em lar, o culto em célula nada mais é do que uma forma de você desenvolver a igreja. É um método, é um princípio, enfim, vai depender muito de como a igreja vai entender, que a igreja adota para que ela se desenvolva. E o Tim Keller ele traz, no Igreja Centrada, ele traz um bloco cinza, que seria tipo um apêndice ao conteúdo, onde ele faz rapidamente um breve apontamento dos materiais que foram escritos no século XX, século XXI, sobre o desenvolvimento da igreja. E é bem interessante, porque ele começa falando que nós temos os primeiros materiais, são aqueles materiais mais clássicos, que falam da importância de você ter igrejas se desenvolvendo com estratégias como essas dos cultos dos lares, como fazendo a integração com o visitante. Esses são os primeiros materiais mais clássicos. Materiais que falam desses cuidados que nós temos hoje, mas que na época eram novidade. Na época realmente não se tinha nada escrito sobre esse assunto. Estávamos falando de algo novo realmente, de desenvolvimento de igreja. Então, integração de um visitante era algo que ninguém se preocupava. E aí, de repente, um pastor, um teólogo foi lá e escreveu um material sobre a importância da integração. Uma pessoa chegar na igreja e como ela deve ser bem acolhida, para que as igrejas não tentassem isso. Alguém foi lá e escreveu um material sobre culto no lar.
E a importância disso. Ninguém tinha escrito nada sobre isso e alguém foi lá e escreveu. E assim foram surgindo os primeiros materiais. Depois dos primeiros materiais vieram os materiais de método. E aqui é que começaram as grandes dificuldades, porque daí vieram métodos prontos. Dá um exemplo clássico aqui, que é bem conhecido. Na Igreja com Propósitos, Rick Warren, ele vem com um livro clássico da Igreja com Propósito, que o livro ensina um método. Qual é a grande facilidade desses livros? Ele está pronto. Você vê com o método pronto, você lê o método e aplica a sua igreja. É um método muito mais fácil. Né? É um modelo. Dificuldade, o contexto talvez não seja o mesmo. Na Igreja com Propósitos fez sentido lá, no contexto do Rick Warren, né? Uma cidade urbana, uma classe média alta, classe média para classe alta. Ali fez sentido você aplicar esse modelo. Estadunidense, num estado mais conservador, num país mais receptivo ao cristianismo. Para eles, fez sentido agir dessa forma. Será que aqui no Brasil vai fazer sentido? Eu não sei, tem que fazer uma análise contextual. Esse é o grande desafio dos métodos. E dentre eles já começam a entrar muitos métodos de pequenos grupos. Vem com esse desafio do contexto. E aí, por fim, amiguinho, vieram já, daí falando mais contemporâneo, vem as obras que criticam os métodos. Porque é o ciclo, né? Exatamente. Então, só que ao mesmo tempo que critica o método, parece que vem também com força propagando um método que é o método que tem que vigorar. Era o medo que o Keller tinha que fizessem com Igreja Centrada. Que fizesse o livro, uma crítica aos métodos vigentes e vai se tornar mais um método. De fato, há esse risco do Igreja Centrada, ele está sujeito a isso e acho que vai acabar se tornando isso em algum momento da história da teologia. Por que eu estou falando sobre essa questão? Né? Por que é importante a gente pegar esse panorama histórico? Porque o método de culto no lar, célula, pequeno grupo, nome que a gente quiser dar, esse método já vem sendo estudado há mais de 100 anos. Não é algo novo, é algo muito antigo, não tão antigo quanto a teologia, mas dentro da nossa realidade brasileira já é algo bem estudado, bem analisado, mas continua em evolução. A gente ainda não chegou num consenso de qual é o método que funcione mais adequadamente, porque os contextos são diversos. Então não é um assunto novo. Às vezes a gente fala como se fosse um assunto novo, o assunto de culto no lar. Não é um assunto novo. É um assunto já muito estudado, mas que ainda não se chegou a muitas respostas assertivas e exatas sobre o que funciona e o que não funciona. A gente ainda está estudando. Acho que é um reflexo do que é ser igreja dentro da sociedade, né? Aí a gente tem, né, nossos aluninhos, eu pessoalmente acabo, por ser um pouco da área que eu atuo na igreja, é um dos temas que eu tô acostumado a orientar, né, lá na faculdade, os alunos. Então, assim, é muito grande a quantidade de pessoas se formando em teologia com esse interesse, com interesse de estudo de discipulado e célula, que são coisas que acabam andando um pouco juntas. E eu acho isso muito legal, eu acho muito interessante quando a gente vê esses alunos, essas pessoas se formando em teologia, que têm esse interesse, têm o desejo de compreender, formular e desenvolver algo em volta de célula, porque acredita que é algo que, poxa, vai ser bom para a igreja, pode ser o caminho, mas sempre com parece que vem com essa mentalidade, não, eu vou fazer o estudo revolucionário. É o estudo que eu vou trazer alguma coisa única. E, de fato, não é. Muitos vêm e até falam assim, eu não encontro conteúdo, material sobre isso. Não tem material sobre isso. Não, tem. Bastante. A gente só precisa saber pesquisar, porque, de fato, eu até diria mais. Essa coisa de culto nos lares começa lá no começo da igreja. Originalmente, a igreja era o quê? Sinagoga, continuando a tradição judaica, com reuniões nos lares, nas praças e eventos evangelísticos. O que acontece aí é que a igreja, no decorrer da história, no desenvolvimento da sociedade, se estrutura em grandes templos, em igrejas, em comunidades mais estruturadas, né? Com o tempo deixando a sinagoga, se distanciando do judaísmo e até, dependendo da cidade, se envolvendo com práticas de outros cultos, outras religiões, moldando o que é o culto cristão. A gente olhar
a igreja, a Bíblia, não encontraremos na Bíblia uma orientação de nenhum discípulo, de nenhum apóstolo, de nenhuma ministração de Jesus, falando sobre ordem de culto, como tem que ser o templo cristão, todos esses detalhes. Não existe isso. Não é uma preocupação da Bíblia, não era uma preocupação de Jesus. E também não é uma preocupação dos discípulos. Quem talvez mais vai falar sobre isso é Paulo, mas Paulo fala sobre as autoridades da igreja e sobre a ordem. A igreja tem que ter um processo, uma ordem. Mas na época ainda era uma realidade muito pequena pela questão social da época e porque o cristianismo ainda estava vinculado de grande forma ao judaísmo. Então, né? O máximo que a gente vai ter é o quê? Estavam diariamente juntos na sinagoga, no templo, alguma coisa assim. E esse era o estudo. E Paulo chega até a falar sobre cristianismo eu sempre esqueço o nome daquele troca em Atenas lá, que era um local de discussão filosófica. No final das contas, ele estava ali executando uma missão, pregando para aqueles homens. Pregando para aqueles homens. Então a gente também precisa entender, nessa visão histórica, que a reunião dos crentes é diferente em cada sociedade. A gente vive no Brasil, um país laico, onde temos grandes templos, temos mega igrejas. A gente vê as influências externas dos países, né, principalmente americanos, mas também muita influência na Inglaterra, onde a gente vê as mega igrejas, as hiper igrejas, isso e aquilo. Mas a gente vai ter realidades de lugares, principalmente Arábia, onde não se pode viver o cristianismo abertamente. Onde se encontram as igrejas? Em cavernas, no meio do deserto, nos lares. Então a realidade, quando a gente fala assim, o que é a realidade bíblica de igreja, de encontro de cristãos? É o encontro dos cristãos aonde for possível dentro da realidade da sociedade. Temos o privilégio de poder louvar a Deus, pregar em templos grandes, influenciar a sociedade, temos que fazer isso. E aí, na nossa realidade brasileira, esse culto nos lares, células ou pequenos grupos, se torna um braço do que é o nosso culto principal, que tradicionalmente é domingo, culto da família, onde a gente tem uma estrutura mais definida. Mas efetivamente, nem isso é regra, né? A igreja pode sim ser, por exemplo, somente nos lares. Pode, principalmente se você não tem como fazer um culto, se você tem que fazer isso escondido, se você tem que viver. E quando a gente olha esse aspecto social e histórico também, não dá pra bater um martelo, né? Não. É isso. Tem que ter um templo, tem que ser assim, tem que ser parede preta, tem que ser parede branca. Essas coisas são métodos. Mas o importante é o quê? Se reunir, pregar a boa palavra e louvar ao Senhor. Então, algumas pessoas estão querendo, e eu ainda vejo isso acontecendo, tem pessoa querendo bater o martelo de como tem que ser feito e rejeitando a forma que os outros fazem. A gente nunca pode ir pelo lado do o meu é o certo, o seu é o errado. A gente sempre tem que ir no diálogo do que, o que eu posso aprender com o método e com a visão do amiguinho. Acho que o grande princípio, daí também a minha dificuldade com alguns livros que falam de métodos, né? O grande princípio é o culto no lar. Esse é o princípio neotestamentário. Acho que o grande princípio do Novo Testamento, na verdade, é entender que a igreja aprendeu a funcionar de acordo com os contextos em que ela está inserida. Então, o principal contexto, como a amiga bem falou, era a sinagoga, porque os primeiros cristãos eram judeus. Então, onde fazia mais sentido eles se reunirem? Na sinagoga. Por que foram para os lares? Porque eles praticavam o agapon depois, a ceia. Eles tinham uma grande refeição. Não tinha como comer essa grande refeição no templo, então eles vão comer nas casas. E lá vão fazer um culto também, então vai ter um culto no lar. Não sei se era o mesmo culto, se não era o mesmo culto, aí o texto já não nos dá muita informação, mas eles iam pro lar, e no lar eles comiam no final desse culto. Mas em um dado momento a igreja teve que ir pro templo. Uma razão muito simples. Ali na Ásia Menor não cabia todo mundo na casa.
É uma razão muito simples e objetiva. A igreja cresceu e não tinha mais casa para receber. Então vamos alugar um espaço. Né? Vamos alugar um espaço, vamos comprar um espaço, vamos nos reunir em um lugar mais amplo para que a igreja se reúna num espaço mais amplo. Eu achei bem legal o que o amiguinho falou, vai variando. Tem igreja que vai funcionar em célula, igreja que vai funcionar só no templo. Cara, nós temos liberdade para isso, para escolher qual vai ser a melhor forma, porque o princípio, no meu entender, não é a igreja tem que funcionar no lar. O princípio é a igreja tem que estar contextualizada com o país em que ela está, a cidade, estado, com o público que ela irá atender. Não temos... Quando fala-se de igreja, a maior parte das orientações, dos princípios, estão habilitados a serem contextualizados. Existem princípios, existem normas que podem ser contextualizadas em diversos momentos. Porque a igreja, gente, são 2000 anos de história. São 2000 anos trilhando uma jornada em que nós tivemos momentos de perseguição, momentos de liberdade, momentos de ruptura, momentos de debates teológicos mais intensos. Aí nós olhamos para a nossa realidade brasileira. Qual hoje é o contexto brasileiro? Cara, um país continental, imenso, um dos maiores países deste mundo. Mais de 200 milhões de pessoas habitando esse país. Com uma disparidade econômica imensa. Né? Pessoas muito ricas e pessoas extremamente pobres. Um país com inúmeras denominações, falando só de denominação evangélico-protestante, são inúmeras denominações. Igrejas em bairros onde você vai ter talvez igrejas de várias denominações no mesmo bairro. Que método funciona? Cara, inúmeros métodos vão funcionar num país como esse. Vai ter que sentar e analisar. E acho que esse é o grande desafio para muitos pastores que querem comprar métodos, dedicar tempo para analisar quem é o meu público, quem é a minha igreja, qual é o objetivo da minha igreja, a igreja que eu estou com, ela tem que objetivo, que método, qual é a função dela nesse lugar em que nós estamos. Todas as igrejas têm o mesmo objetivo, não é isso? É o mesmo objetivo geral mas tem, né? Mas esse é um específico, você tem uma missão que Deus tem para cada comunidade, para cada igreja. Tem a forma como essas igrejas vão dialogar com a sua cultura. Eu falo sempre de igreja centrada, porque para mim a igreja centrada do Keller depois da Bíblia é o manual da eclesiologia contemporânea. Hoje eu acho que não teve, principalmente mais recente, né? O Keller, vamos sempre falar do Keller, faleceu ano passado, é recente, então assim, um teólogo com qualidade, que respeitava a opinião dos outros, independente da denominação, e fazia uma pesquisa boa e confiável, no nível do Keller, a gente não tem, assim, claro que tem outros teólogos bons também, mas assim, é que ele era grande, ele tinha alcance, então acaba sendo nossa influência daqui a 30, 40, 100 anos, ele vai estar no nome dos grandes heróis da fé, dos grandes pastores, então não tem como a gente fugir dele, e não tem por que fugir dele. As pessoas falam, todo mundo fala desse cara, eu não quero saber dele. Não, gente, é bom. Tem um motivo pra ser bom. Né? Então tem que seguir mesmo. Ele é muito cool. Pode falar. Relevante. Porque quando você olha um tema como esse aqui, eu fico imaginando o Keller falando sobre esse tema, cara. Eu até imagino a resposta que ele daria sobre um tema como esse aqui. Postular células e PGs. Antes de tudo isso, foram feitas perguntas, a igreja fez perguntas para si mesma a respeito do que ela quer fazer naquela sociedade. O Keller, para quem nunca leu Igreja Centrada, ele plantou a Redeemer Church lá em Nova York. Eu não conheço Nova York pessoalmente, ainda pretendo conhecer algum dia, mas o Keller diz que Nova York é uma cidade extremamente influenciada por uma cultura artística muito forte. Então música, artes visuais, artes plásticas, cinema, televisão, isso é a essência da cidade. Além disso, ele estava no bairro ali, classe média alta. Então, assim, como que ele vai plantar uma igreja ali presbiteriana, histórica, reformada? Como que o cara planta uma igreja do zero num lugar como esse aqui? E aí ele traz um pouco de como
ele traz um pouco do método da Redeemer, mas ele tenta não focar tanto no método que funcionou na Redeemer. Ele tenta trazer esse método de uma forma geral. Existem perguntas que todas as igrejas têm que fazer quando elas chegam no lugar. Muito mais do que replicar o que a Redeemer fez, é que perguntas genéricas eu preciso fazer quando eu chego no lugar. Quem é meu público? Qual é a cultura desse meu público? Né? Qual é o perfil da pessoa que está dentro da minha igreja? Ah, mas vocês estão falando de culto no lar ou de plantação de igreja? Gente, culto no lar é um método de desenvolvimento de igreja. Então, ele vai surgir para eu atender a demanda desse público que a igreja quer alcançar. Então, as perguntas são as mesmas. Por que eu vou trazer um culto no lar? Ah, porque eu acho legal. Não é porque eu acho legal. Tem que fazer sentido na comunidade em que eu estou. Não vai fazer sentido. Vai ser mais um método que vai fazer diferença nenhuma pra igreja. Meu amiguinho veio de uma igreja que funciona em células. Eu já venho de uma igreja que não tem células. Alguma tá certa e errada? Não. São as respostas às perguntas que cada um de nós fez, talvez, nas suas igrejas, que os líderes fizeram, foi diferente. Porque são contextos diferentes. Exato. E eu acho que isso é belo na multiforma da atuação do Espírito e da igreja. Né? E é por isso que eu sempre falo assim, você tá numa igreja em célula e você não gosta de atuar em célula, ao invés de ficar na tua igreja em célula reclamando da célula, procura uma igreja que não funciona em célula e que tem um método eclesiástico administrativo que te agrade mais. Não tem problema. É o mesmo Deus. Qual que é a questão? Muito interessante isso que o Lucas falou, sobre essa coisa de, cara, a tua igreja pensar de onde é que ela tá inserida. A minha igreja, ela era num bairro e ela migrou para outro bairro, né? Para um tempo maior. Nessa migração, vejam, a gente não abriu um que hoje o pessoal chama de campus. Talvez a gente até podia fazer um episódio sobre isso, né, Miguel? Ela não abriu uma congregação, ela migrou. A igreja mudou de lugar. O que os meus pastores fizeram na época? Eles abriram um mapa da cidade de Curitiba e eles falaram, para onde a gente vai? Vamos ser uma igreja grande. Era um fato. A igreja estava migrando porque ela estava crescendo e ela precisava de um templo maior. Vamos ser uma igreja grande, ponto. Aqui já tem a PIB. Não precisa de outra igreja grande. Aqui já tem Bacaxeri. Aqui já tem a presbiteriana. Escolhemos um lugar que não tem uma igreja tão grande. Então eu achei interessante esse processo deles de pegar uma região onde talvez houvesse o quê? A necessidade de uma, não é uma mega igreja, mas de uma igreja de um porte maior. Né? Hoje, na minha igreja, para o pessoal ter uma noção, tem uma média de pessoas indo no domingo, mais ou menos umas 6 mil pessoas que passam pela igreja no domingo. São 4 cultos para a gente suportar isso, porque a gente não tem tempo para isso. E a PIB aqui de Curitiba tem uma média aí, o quê? De umas 10 mil pessoas por culto. Não sei. O templo deles é gigantesco. Então, eles fizeram esse pensamento, né? O que a gente vai fazer? E outra história que eu gosto de contar é que quando eles chegaram ali, eles quiseram o quê? Se apresentar para a comunidade. E tinha uma escola ali perto da igreja. E aí o nosso pastor foi lá, né, o diretor da escola, e falou assim, somos tal igreja, estamos ali agora, pertinho de vocês. Vamos fazer parte desse bairro, dessa comunidade. Tem alguma coisa que a gente possa fazer por vocês? O cara olhou pra ele assim, é o quê? Não, a gente quer servir a nossa comunidade. Podemos fazer alguma coisa por vocês? Aí, uma conversa vai, conversa vem, o cara falou, olha, estamos precisando pintar aqui os muros, alguma coisa assim. O pastor falou, não diga mais nada. Né? E aquela piada assim, segure minha cerveja, deixa comigo. Aí foi lá, fez um mutirão, levantou os recursos, pintou aí a escola, assim. Fizeram uma boa primeira impressão pro bairro, pra não ficar aquela coisa, oh meu Deus, lá vem aqueles clientes barulhentos chato aqui da região. Não. Foram lá, fizeram comunidade. É de interesse da nossa igreja estar integrada com a nossa comunidade. Já a igreja do meu amiguinho, ela funciona com pequenos campos. Tem 3 igrejas, 3 pequenos campos espalhados em 3 lugares diferentes, com uma estrutura reduzida, comparada à nossa estrutura lá da minha comunidade, mas que opera dessa forma. Tem uma ação social muito intensa. Então, poxa, é muito interessante quando a gente pensa nisso. Montar uma igreja, gente, não é só pegar qualquer espaço que está disponível para locação ou compra, enfiar um púlpito ali e sair pregando. Não é sobre isso.
Mas para mim, principalmente, é sobre ser relevante na comunidade, na cidade, no bairro onde a igreja está inserida. Então, Keller fala sobre isso, meu amiguinho fala sobre isso de uma forma muito ponderada. A igreja dele vive isso bastante. Não é uma questão de recurso e tamanho. Não é só a igreja grande que consegue ser relevante no local onde está inserido. Toda igreja tem que ser relevante a partir do momento que a igreja, para mim, não é relevante na sociedade onde ela se encontra. Ela perde seu maior objetivo, que é o evangelismo, que é anunciar a palavra. Ela se torna ali só um local para quem já é crente. Eu não vejo graça nisso. Eu acho que a missão tá aí para a gente anunciar o Senhor para outras pessoas. E eu acho que a célula, dentro dessa realidade, acaba sendo o quê? Um ótimo e um efetivo recurso de evangelismo e de aproximação às pessoas. Porque há muitas pessoas que têm essa resistência em ir a uma igreja. E às vezes um culto no lar é uma boa ferramenta para isso. Acho que aqui a gente pode entrar então num novo tópico, saindo aí dessa parte mais histórica e conceitual, que é justamente quais são as vantagens, né? Vamos falando especificamente do tema, apesar da minha igreja não funcionar em célula, esse mês de março a minha igreja está tendo o que a gente chamou de cultos lares mesmo. Esse é o nome que foi dado pela nossa igreja. Não é uma ideia de célula, sendo bem sincero, eu particularmente ainda não entendi direito como vai funcionar, apesar de ser um dos líderes da igreja. Eu ainda não entendi direito como vai funcionar, porque é um projeto piloto. Eu também não estou à frente do projeto em si, mas a ideia é ter uma vez por semana em uma casa dos irmãos, ou vão ser várias, em uma da casa dos irmãos, um culto no lar. E pelo que eu estou entendendo, a igreja se reúne ali. Os irmãos próximos vão ali, se reúnem e fazem. Mas o objetivo é incentivar as famílias à importância do culto na casa. Eu acho que essa é uma das vantagens do culto no lar. É um hábito que muitas famílias perderam. É o hábito do culto em casa. Da família se reunir, ler a Bíblia, orar juntos, terem um momento de oração, de culto realmente. Muitas casas não fazem isso. É um hábito que se perdeu, né? É um hábito que os antigos tinham bastante e que foi se perdendo. De certa forma, esse é um dos incentivos. E o outro é fazer isso que o meu amiguinho falou. É trazer o familiar ou o amigo, o visitante. Eles falavam, vem na minha igreja, fica aquela resistência natural. Mas às vezes, eu vou reunir uns amigos aqui em casa e a gente vai comer uma coisinha, cantar umas músicas. Você não quer vir também, né? E aí a pessoa vem. E às vezes ali num bate-papo mais informal, sentado no sofazinho, sentado no quintal da sua casa, cria-se ali um vínculo, né? E aí um relacionamento nasce. E acho que essa é a grande questão ali do culto no lar, o relacionamento. Porque a igreja, o templo, é possível se relacionar ali? É possível, não é impossível. Minha igreja, que é pequena, por exemplo, é muito fácil se relacionar dentro do templo. Mas entre os irmãos, o visitante... vai depender muito da integração, vai depender muito de vários processos, né? Agora, na casa, gente, é muito mais simples, porque a casa, ela tem essa... A casa é o ambiente da intimidade, né? É o ambiente de você poder se sentir seguro. A casa ela transmite essa mensagem para a pessoa que entra. Eu estou entrando num ambiente seguro, num ambiente de amigos, num ambiente informal, no ambiente que eu posso ir embora sem me constranger, talvez, porque eu cansei e quero ir embora. Não dá esse ar todo formal. Acho que essa é a grande questão, é uma das grandes vantagens do culto nas casas, né? Além de... A gente tem... Aqui, além de reforçar a mensagem do domingo. Eu acho sensacional Isso. quando o culto no lar faz esse vínculo com o domingo. Eu acho sensacional. Isso a gente tem algumas vantagens e desvantagens com a célula, e a gente tem muitos desafios, né? Quando a gente pensa na aplicação de uma célula. Então, claro, novamente, gente, é a realidade de cada um, mas a gente vai tentar aqui levantar esses pontos. Então, uma das vantagens é essa aproximação da pessoa. Dentro de uma realidade de igreja grande, a célula se torna, às vezes, o único lugar de interação da comunidade. Então, por exemplo,
Vamos pensar numa igreja. A partir do momento que a igreja, eu acho que tem aí 1000 membros, o Keller fala sobre isso, né? Tipo, nas estruturas de tamanho de igreja. A partir do momento que a igreja tem aí mais ou menos seus 1000 membros, é difícil do próprio pastor interagir com os membros. Um limite de quantas pessoas o pastor consegue, um pastor, né, sozinho, consegue cuidar com qualidade. Então, o que a célula traz? Vamos lá para a Bíblia, pensar em Moisés, quando o sogro dele, né, é Jétro, né, falou, ó, põe aí um para cuidar de 100 para cuidar de mais 1000, né, faz uma estrutura, faz uma pirâmidezinha aí, né, você não vai conseguir cuidar de 5.000, era 5, não, quase 1 milhão de pessoas, né, eu não lembro quanto que era. Esse é o cálculo, né? Eram milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Você não vai cuidar de todo mundo. Você, obviamente, ele ia tratar mais com os homens, né? Mas você não vai. Então, faz líder. Líder de 100, líder de 1000, líder de 50. Então, quando a igreja fica muito grande, se torna uma necessidade estruturar isso. Então, a gente vai ter lá, sei lá, o pastor principal, titular, diretor, sênior, presidente. E vai ter os pastores de região, pastor de jovens, pastor de adolescentes, pastor de terceira idade, pastor de mulheres, né? E aí você vai... Aí esses pastores vão ter os seus, sei lá, os diáconos. Os diáconos também vão estruturando. Então a gente vai estruturando a igreja, e isso ficar para outro episódio. E aí, dentro de tudo isso, a célula pode ser o quê? Esse lugar de interação social. Então a vivência na comunidade de uma igreja grande, muitas vezes é na célula. E a comunidade é um ponto primordial do relacionamento cristão. Cristão não é cristão sem comunidade, né? Não dá para viver o cristianismo trancado no quarto. Não tem como. O cristianismo é feito em comunidade. Então, uma igreja muito grande, a célula se torna um ponto de vantagem para quê? Para viver a comunidade. A minha igreja antiga, que era bem menorzinha, a gente tinha comida em quase todo final de culto. A própria igreja conseguia ter um momento de comunidade, porque ela era pequenininha. Na igreja grande a gente não consegue fazer isso, então a célula é um lugar onde a gente pode viver a comunidade. Estudo da palavra, então a gente consegue fazer, na minha igreja essa estrutura, eu sei que na igreja de outros amigos também a gente faz essa volta ao tema do domingo. Então tem um roteiro de célula, onde é um esboço do culto do domingo. Não é pra gente repetir o esboço, mas é pra gente conversar com o pessoal. E aí, como é que essa palavra de domingo tem agido no seu coração no decorrer da semana? Claro, e aí é um dos desafios. O líder da célula tem que ser alguém aí com uma certa caminhada e até um certo conhecimento bíblico. Porque muitas vezes os membros da célula vão vir com dúvidas. O pastor falou tal coisa, eu não entendi. O que você me diz? E aí, o líder vai ter que ter aquele jogo de corpo pra, vamos lá pra Bíblia, é isso, aquilo. Então, não é uma desvantagem. É um desafio. A célula não pode ser uma reunião de pessoas despreparadas. O líder de célula, ele tem uma função, no meu ver, amiguinho, quase pastoral ali, de cuidado e ensino. Pelo menos a responsabilidade de falar assim, olha, não sei isso, vou levar aos pastores. Porque é uma oportunidade de desenvolver tudo, e esse estudo tem que ser desenvolvido com responsabilidade. Aí vem o grande desafio na gestão eclesiástica e na gestão da pessoa também, né? Porque aí vem as várias problemáticas que a célula traz também. A problemática do... Muitos pastores têm receio, inclusive, de implantar a célula, né? Como vou saber o que esse líder está ensinando, né? Aí vem a primeira problemática, que muitos ficam com receio. De fato, o pastor não tem como estar em todas as células, vendo tudo o que está acontecendo. Eu geralmente respondo para quem tem esse temor que a gente tem que lembrar que a igreja é do Senhor, não é nossa, né? E que o nosso papel é orientar, é ensinar, o nosso papel é ser zeloso e orar, acima de tudo orar pela igreja e pela sua liderança. Orar muito para que essa liderança e essa igreja mantenha-se firme na palavra, para que isso não aconteça. E confiar no Senhor. Nós temos que aprender a confiar, né? Eu não falo isso no sentido de, então eu não vou me preocupar com nada, mas também não ficar afobado de, eu não vou deixar líderes falarem porque eles podem ensinar coisa errada. A gente tem que confiar no Deus que é o Senhor da igreja. Temos que fazer bem o nosso papel, né?
de responsabilidade, de ensinar, de doutrinar, de acompanhar essa liderança e garantir nesse acompanhamento que ela está se mantendo santa e não está sendo corrompida em algum momento aí por heresias ou outros pecados. Mas existe uma outra preocupação, amiguinho, nesse processo do líder do líder da célula ter esse cuidado pastoral que de fato ele vai exercer. Mesmo sem o título aí, ele vai exercer esse cuidado. É a sobrecarga, que é outro grande desafio. Apesar de hoje eu não estar em igreja em células, eu venho de uma igreja que funcionava em células. Então, lá nós chamávamos de pequeno grupo. E era muito puxado. Era um ritmo intenso. Até que quando eu e minha esposa saímos, a gente realmente... Uma das coisas que nos atraiu na igreja em que estamos hoje é justamente não ter célula. Que a gente falou, não queremos ter isso na igreja, que a gente vai ter que dar uma pausa nessa questão, porque nós estávamos muito cansados. A gente entendeu a função, mas como líderes de um pequeno grupo, nós estávamos muito cansados de liderar um pequeno grupo, que era muito bom, mas era muito intenso. Era muito pesado o negócio. E aí traz todos os encargos da vida pastoral. Traz, sim. Não adianta. E aí, se você não tem um cuidado com quem está cuidando, aí vem a tarefa do pastor. Eu sei que há mais essa responsabilidade, mas na verdade a igreja em célula, ela só faz sentido se for assim. O pastor não vai conseguir acompanhar todo mundo, mas ele vai estar acompanhando a sua liderança. Ele vai estar acompanhando os seus líderes de célula. Essa é a grande questão. E cuidando desse povo, acima de tudo. A gente tem que pensar que o objetivo é que ao invés do pastor tentar cuidar com qualidade de, 300 pessoas, ele vai cuidar com qualidade de 30 líderes de célula, e esses 30 líderes vão cuidar com qualidade das outras 180, 170 pessoas, 270 pessoas. Essa é a ideia, né? Você tem que ter esse cuidado. Quando o líder de célula é largado, te vira aí na tua célula, vai sobrecarregar. Vai dar ruim. E aí é outro desafio também, porque como você vai fazer administrar? Parece que é fácil, não, são 30 pessoas. Mas pensa que além de tudo isso, o pastor ele tem que exercer a administração local, então ele deve ter ali reunião com diretoria, reuniões ministeriais, esse pastor deve ter que preparar sermões, esse pastor deve ter que preparar direções de culto, esse pastor deve ter que visitar pessoas, porque no final das contas, apesar dele não ter que cuidar, assim, aquele cuidado intenso, a visitação e o aconselhamento continuam, porque as pessoas vão procurá-lo, porque ele é o pastor, no final das contas, não é o líder de célula, que é o pastor. Enfim, quanto maior a estrutura ministerial de uma igreja, esse pastor vai ter que atuar em todas essas frentes, verificando como está. Então parece, cuidar de 30 pessoas. Não é tão simples assim, não. Não é tão simples. Por isso que as estruturações, as hierarquias vão sendo criadas, né? E aí vem a outra preocupação, como administrar essas várias estruturas hierárquicas. Porque daí, eu vou trazer facilita, melhora a gestão, mas vem as dificuldades. Quanta hierarquia tem que ser passada para conseguir chegar até o pastor, às vezes? Então, exatamente. Aconteceu uma demanda, aconteceu algo necessário, mas eu tenho que falar antes com o supervisor, e o supervisor tem que falar com sei lá quem vem antes dele. Isso eu já estou falando de igrejas muito grandes, né? Igrejas sim. Pequeno e médio porte não vão ter essa estrutura robusta. Mas quando estamos falando aí de igrejas de grande e mega porte, é inevitável. Vamos usar o exemplo lá da minha, né? Porque a minha tá nessa estrutura. Então tem a célula. Minha célula, daí tem o líder. Beleza. Né? Vai lá. Tem a célula, tem o anfitrião que recebe a célula em casa, mas não necessariamente é o líder. Então ele abre a casa. Por exemplo, eu sou hoje líder. Mas não cabe na minha casa uma célula. Tem um anfitrião. Legal, o anfitrião abre a casa. Aí tem o auxiliar, que vai se tornar o próximo líder, e o líder. Beleza. Quando o líder multiplica a sua célula, ele vira supervisor. Então, quando ele tem 3, 4 células que ele já multiplicou, ele deixa de ser líder e começa a supervisionar essas células. Então, ele tem que estar pelo menos uma vez por mês em cada uma dessas células. Para fazer o quê? Esse cuidado de, será que tá tudo certo aqui? Será que eles estão falando a palavra do Senhor direitinho? Em cima do supervisor tem o coordenador. O coordenador cuida de pelo menos 3 supervisores.
Acima do coordenador, normalmente já vai vir ou um diácono ou um próprio pastor. E aí o pastor tem diversas coordenações. Então, a gente vai criando essa cadeia. Acima do pastor, tem o pastor sênior. Então, lá na igreja funciona mais ou menos assim. Independente de tudo isso, todo domingo os pastores ficam lá na frente da igreja para conversar com o povo, falar assim, gente, quem quiser oração, quem quiser conversar alguma coisa, vem aqui. O que acontece é que se a pessoa for levar um BO pro pastor resolver, o pastor vai falar, já conversou com o seu líder de célula? Como é que tá isso? Porque o pastor não tá na vivência diária do membro da igreja. Então é difícil, né? E as pessoas vão lá e conversam com os pastores, mas eles vão tentar entender a situação antes, conversar com o líder de célula e tudo mais. Mas essas estruturas, elas acabam sendo necessárias. A minha igreja, também é um ponto pra gente falar, meu amiguinho, ela não é uma igreja com célula. Ela é uma igreja em célula. E isso muda, né? Nós temos grandes igrejas que são igrejas com célula. Qual é a diferença? A igreja com célula, a célula é mais um braço da igreja. É mais uma atividade. E é isso. É um lugar de comunhão, de estudo e show de bola. A igreja em célula faz da célula o seu ponto principal. Então, assim, membro da igreja está em célula. Vai servir na igreja? Tem que estar em célula. Né? Nas escalas de serviço, recepção, louvor, mídia, se a pessoa fica, sei lá, 1 mês sem ir na célula, ela sai da escala. Porque a gente, na estrutura da minha igreja, entende que se a pessoa não está em célula, não está na comunidade da igreja. Né? Ah, mas eu vou todo domingo. Não, tudo bem, legal. Mas e a célula? É uma igreja em célula. O nosso controle de membros, o nosso cuidado com o membro está na célula. É uma forma. Já vim de igrejas com célula. Olha, não consigo participar da célula. Tudo bem, domingo é o teu dia. Domingo você tem que estar na igreja. Ah, não, mas eu vim de terça. Domingo. Domingo é o dia. Então, assim, são formas, não é uma certa ou outra errada. São formas que as igrejas têm aí de cuidar também, de saber quem que é membro, quem que não é membro, quem tá, né? Com crente tá os membros. Aí a pessoa começa a não aparecer na igreja, né? Dá aquela preocupação. Será que o coração dela tá indo para outro lugar? Então, na minha antiga igreja, que meu pai era pastor, domingo nosso mediador, né? O domingo. Cara, o cara faz 3 meses que não aparece no domingo. Oxe, o que tá acontecendo? E a gente vai nesse ritmo. Diga lá. Aí vem a questão, né? Tô aqui falando para o advogado do diabo. Aí vem a questão novamente do pastor. O pastor, onde ele entra nesse processo todo, né? Então, meu amiguinho tava comentando ali, né? O pastor, ele tá disposto para orar, para aconselhar, mas no final das contas ele tá limitado em vários aspectos. E aí a gente levanta a parte do cuidado, né? Tá, e aí tá sendo pastor. E cara, essa é uma coisa que eu confesso que dependendo do dia e do momento em que eu estou, a minha resposta se adapta. Eu vou trazer as duas respostas, porque elas são enviesadas dependendo do contexto em que eu estou de vida. Porque eu fui criado com um avô pastorzão tradicional. Cara que ligava na segunda-feira para cada pessoa que não foi no culto de domingo e agendava a visitação e ia visitar essa pessoa na sua casa e conhecia a história de todas as pessoas da sua igreja, né? Vantagem. Cara, meu avô era o paizão de todo mundo. Ele era o paizão de todo mundo. Era o conselheiro, assim, meu avô era um excelente aconselhador, né? Excelente conselheiro. Assim, ele era o cara nesse sentido. Desvantagem, meu avô infartou. Literalmente. Essa é a grande desvantagem. Meu avô perdeu a saúde. Meu avô perdeu momentos com a família. Meu avô perdeu momentos de descanso. Meu avô perdeu momentos de lazer. Esse foi o custo. Né? Então, beleza. Ele foi um cara que cuidou muito, mas morreu. E aí vem qual é a grande questão da igreja em célula ou da igreja que descentraliza a sua liderança? Permite que os leigos participem dessa liderança cuidadosa. Não vai ter esse pastor talvez tão cuidador, mas existe uma vantagem nisso que eu gosto de lembrar sempre no modelo em célula, que os líderes e os pastores têm que ter em mente.
o foco não é o pastor que cuida. Então é bom, às vezes, não ter essa imagem do o pastor que cuida. Porque daí a gente vai incentivar cada vez mais as pessoas a buscarem o Cristo que, de fato, cura feridas, restaura a alma, perdoa pecados. Então, de certa forma, porque senão... E aí eu, de novo, trazendo a imagem do meu avô, né? O pastor com quem eu cresci, que eu vi se desenvolvendo no ministério. Meu avô, muitas pessoas eram, e agora? Agora que eu não tenho pastor, como que vai ser? Ué, mas o Deus que esse pastor serve tá aí ainda. É esse cara que importa, não é o pastor. Uhum. Deus continua agindo, é Deus quem faz, no final das contas. No modelo descentralizado, o fato de não ter esse vínculo necessariamente com uma pessoa é o incentivo a se buscar realmente aquele que está cuidando a todo momento da nossa vida sem se cansar, que é o Senhor. Só que daí a igreja tem que saber lidar com isso muito bem, porque ela corre esse risco de a pessoa se sentir abandonada. Não, você não está abandonada, o Espírito Santo está contigo. Você já orou, você já buscou a direção do Espírito Santo. É muito mais do que as minhas palavras, é o consolo que o Espírito Santo pode trazer para a sua vida. É a palavra de Deus dando orientação para a sua vida. É mais fora da zona de conforto, mas eu creio que é um caminho saudável para a maturidade da pessoa também dentro dessa igreja. Perfeito. Há uma necessidade óbvia de uma igreja que decide descentralizar a imagem do pastor, que ela tenha um maior grupo de pessoas com alto nível de preparo. E talvez não o nível de preparo de um pastor, por exemplo, uma faculdade de teologia, mas assim, todo líder da célula não pode ser um leigo, né? Um neófito. É neófito que se fala? Eu sempre acho bonito essa palavra. Neófito, é novo da fé, né? Neófito. Isso. Tem que ter um preparo. Tem que ter passado aí por um estudo, uma escola bíblica mais estruturada, tem que ter passado por todos os princípios. O líder da célula não pode ser alguém que não está inserido na comunidade, não sabe a realidade da igreja, não sabe a missão da igreja, não sabe a visão teológica da igreja. Ah, tua igreja é reformada, é pentecostal, é tradicional, é histórica? Ah, não sei. Você não é líder de célula. Qual é a teologia que você está passando? Ela tem que estar alinhada com a igreja. Não é qualquer um. Então, aí é um BO. Você tem que... Cara, tem que cuidar muito, tem que ensinar muito, tem que ficar em cima para garantir que a pessoa tá ali ensinando o que a igreja se propõe a ensinar. Como comunidade. Isso é muito importante. Então, são as suas vantagens e desvantagens, né? É bom, pensa, são mais pessoas, teoricamente, com um alto a médio nível de preparo. E aí também não pesa tanto sobre o pastor. Ah, mas eu gosto da imagem do pastor, eu gosto que o pastor vai lá em casa tomar um cafezinho. Não tem problema. Pode convidar ele, que ele vai, ou vai para uma igreja que seja estruturada diferente. E não tem nenhum problema. Tenho certeza que o Deus é o mesmo. A ordem de culto... a ordem de culto não, a estrutura eclesiástica. Que muda, não tem problema. Não fugindo de princípio bíblico, não pregando heresia, velho. Tá. Exatamente. Tranquilo. Isso aí, meu amiguinho. O modelo celular, ele veio... O modelo celular, ele veio para ficar, creio eu, apesar de ser estudos contemporâneos, ele veio para ficar. E é uma realidade que a gente vai ter que lidar cada vez mais. Mas talvez uma palavra final aí, a respeito desse assunto, da minha parte, pelo menos. O que a gente tem que focar são realmente em contextos, resgato minha palavra inicial, contextos que vão determinar o que vai funcionar e o que não vai funcionar. Graças a Deus, Deus nos dá essa liberdade de definir esses contextos. E é isso. Perfeito, concordo. Reitero o que o meu amiguinho falou, contexto. Você tem que estar confortável com a tua comunidade e consigo mesmo. E você não pode fugir, tá? Não vai para uma igreja grande para fugir da responsabilidade de servir e se integrar na comunidade. Vai para uma igreja grande, se ela tem célula, procura uma célula, se integre na comunidade. Viva a comunidade da igreja, sirva na sua igreja, se disponha a ser usado por Deus. Eu acho que esse é um ponto importante, principal,
né? Como nós vivemos a nossa fé em Deus. Sirva na igreja, seja útil para Deus, Ele quer te usar, né? Seja numa pequena célula, seja numa igreja sem célula que, né, faz outros eventos, cara, esteja na comunidade, esteja na igreja e também vamos perder um pouco o preconceito, né? Se a tua igreja tem célula e a do amiguinho não tem problema. Se a do amigo tem célula e a tua, né, se a do amigo tem e a tua não tem, ele não tá errado, você não tá certo. Vamos respeitar um ao outro. Esses pontos às vezes me incomodam quando eu vejo as pessoas discutindo como se a igreja deles fosse melhor, a nossa fosse pior, ou nossa, a nossa é melhor. Não é melhor. A minha deu certo pra mim. Fechou. A tua dá certo pra você. O que eu acho mais legal aqui, eu e meu amiguinho, é que a nossa igreja não tem absolutamente nada a ver. Nada a ver. E a gente super se dá bem. Então, É verdade. é mais importante. Não é mesmo? Isso aí. É isso aí, então. Meus amigos, muito obrigado pela atenção de vocês. A gente aqui falando sobre eclesiologia, conversando um pouco. Veja, um assunto super jogado, super realidade de igreja. Eu recebo alguns feedbacks, amigo, do pessoal falando assim, eu ouço vocês às vezes querendo responder. Responde, manda no chat, manda mensagenzinha aí nos comentários. A gente vai olhar. Como é que é na tua igreja? Qual que é a estrutura de célula? Ou não célula na tua igreja? Você acha que dá certo? Você acha que não dá certo? Você já teve uma experiência frustrada? A gente não falou sobre isso, mas assim, eu já vim de uma experiência extremamente frustrada de célula, de processo de discipulado horrível, que foi mal aplicado, muito semelhante ao que o Iago Martins viveu lá na antiga igreja dele, que ele já fez alguns vídeos falando sobre isso. Eu já tive uma experiência muito frustrada nisso. E já fui também para uma igreja fugindo de célula. Assim como meu amiguinho fugiu de célula por estar exaurido. Mas hoje eu tô em uma e eu tô bem. E beleza. E você? Já teve uma experiência frustrada? Teve uma experiência boa? Compartilha com a gente quer saber, a gente quer ler. E muito obrigado, meu amiguinho, pelo seu tempo. Muito obrigado, valeu pessoal, valeu amiguinho. Nos vemos. Isso aí, gente. Um beijo e um beijo!